igreja, abrimos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 2. No nome de Jesus. Põe assim a mão na palavra e diga assim: Senhor Jesus, fortalece a minha fé ao ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para o versículo 5, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Olha o que o Senhor diz. A carta à igreja em Éfeso. Ele diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Glória a Deus, igreja. Leia comigo, diga assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja que nesse versículo Deus ele fala três coisas aqui. Primeiro ele diz o quê? Lembra-te. Segundo ele diz o quê? Arrepende-te. Terceiro ele diz o quê? Volta. Repita: lembrar, arrepender-se e voltar. Nesse versículo aqui, nessa carta para a igreja de Éfeso, ele pede para a igreja se lembrar. Quem já levou queda já aqui? Quem já levou queda? Topou? Uma topada mais ou menos assim. Você lembra da tua topada? Você lembra que tu caiu da rede? Você lembra que tu foi armar a rede e o põe errado? Tu se lembra que o teu armador, aí tu se lembra que o teu armador estava já caindo? Diga glória a Deus. Ele primeiro pede para lembrar. Lembrar quer dizer trazer algo à memória. Trazer algo à memória. Lembrar e voltar para o passado. Por que ele diz isso para essa igreja? Essa igreja não estava em pecado. Essa igreja não vivia em pecado. Mas era uma igreja que estava ficando morna, se esfriando na fé. Aí o Senhor pede primeiro para que a igreja se lembre. Não lembra? Lembra de onde você caiu? Te arrepende e volta. Nós temos um exemplo de um homem que errou, se lembrou do erro, não se arrependeu, e o fim dele foi a morte. Preste bem atenção. Um homem na Bíblia que ele lembrou do seu erro, não se arrependeu e não teve como voltar a consertar. Quem foi esse homem, pastor? Abra sua Bíblia em Mateus 27. Deixa marcado aí em Apocalipse que a gente vai voltar. Mateus 27, versículo 3. Mateus 27, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó, para a gente lembrar. Diz assim, ó: então Judas, encontraram já? Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo que fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas. Olha só, ele voltou atrás do erro dele. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo: olha, ele lembrou, ó, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Igreja, tem momentos que você vai se lembrar. Você vai lembrar das tuas fraquezas. Você vai lembrar do teu erro. Vai ter hora que você vai se lembrar: porque eu não estou assim mais na fé, porque eu esmoreci. Você vai lembrar. Mas tem coisas que
nós não podemos mais consertar. Foi o caso de Judas. Ele quis devolver. A Bíblia diz que não houve arrependimento, houve remorso. Quem já teve remorso aqui já? E o que é remorso, pastor? É a sensação de culpa. É o sentimento de culpa, mas não houve um arrependimento puro. Por que não houve arrependimento? Porque dali ele foi tocado por esse erro e foi gerado a morte de Judas. Hoje a mesma coisa. O crente lembra do erro dela, que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que está perdendo o prazer de vir para a igreja. Ela está lembrando a lembrança dela, é nítida a lembrança que ela está tendo, mas ela não consegue mais se levantar e dizer: eu me arrependo. Porque o arrependimento, igreja, o arrependimento é você não colocar mais, é aquilo que você fazia, não fazer mais. O arrependimento verdadeiro é quando você diz assim: eu não vou fazer mais, e não faz. O arrependimento sincero é quando você reconhece o erro, reconhece a falha e diz: eu não quero fazer mais isso. Judas, ele tentou voltar, devolver as moedas, só que foi tocado de remorso, porque entendeu que traiu sangue inocente, no caso de Jesus. Então, igreja, voltando lá para Apocalipse, vamos voltar para lá. Olha só o que diz mais. Versículo 5, ele diz o que? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí ele diz, e se não, quando ele fala se não, ele está dizendo, se não se arrepender, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que ele diz: se não houver arrependimento do crente, se aquele crente que reconhece, que ele se lembra das suas fraquezas, ele lembra que está falho com Deus, ele lembra que não tem mais tido compromisso, ele lembra que não tem tido mais vida espiritual com Deus, e a palavra diz: se não se arrepender, eu vou remover. Candeeiro, igreja, é onde se acende a luz. Se nós não se arrepender, o Espírito Santo não pode habitar em nós, a chama dele não pode se acender em nós. Por isso que existe muitos dentro da igreja apagados, sem prazer. Por isso que tem muitos dentro da igreja que não tem tido mais o quê? Prazer nas coisas de Deus. São pessoas que podemos dizer assim: não, fulano é gente boa, não vive em pecado, não vive no erro, mas fulano não tem tido mais vida espiritual, fulano não tem orado mais, fulano não tem buscado mais, fulano não tem tido mais compromisso com Deus, fulano não tem tido mais sede de Deus. Então Deus, ele pede primeiro para que haja lembrança. Você se lembra do seu erro? Se a gente olhar para a vida, nossa vida, a gente vai lembrar dos erros que cometemos. Mas tem erros que cometemos que houve consequências. Sim ou não, igreja? Houve erros na vida que cometemos, que se arrependemos naquele instante, mas a queda foi inevitável. A espiritual, igreja, é a mesma coisa. Se não houver arrependimento, se eu não voltar a praticar, se eu não voltar a me exercitar espiritualmente, a chama do Espírito de Deus pode se apagar dentro de mim. Ele fala: eu vou remover o candeeiro. É onde a luz de Deus, a luz do Espírito Santo habita. É onde nós se acendemos espiritualmente. Como eu falei no início, a igreja tem que viver de propósitos. O propósito que hoje tivemos na manhã foi subir ao monte, cansado, quebrado, sim, as pernas doloridas. Eu cheguei em casa, tomei só um banho, nem café tomei um banho, caí na cama, era umas 8h30, mais ou menos. Cheguei em casa, eu vim me acordar, era 12h30. Corpo quebrado, mas a fé renovada. Diga glória a Deus, igreja. O corpo quebrado, mas a fé o quê? Renovada. Porque quando a gente observa
tem um sacrifício da subida, como eu até tinha umas pessoas lá, né? Uma família subiu também, e eu pedi um momento, trazer uma palavra para eles. Eles estavam lá, uns foram pagar promessas, outros foram ver como é que era, e eles ficaram maravilhados. Eu dei uma palavra lá e direcionei e falei: vocês viram o sacrifício que é subir? Mas vocês viram quando chegamos aqui a paz que nós temos no meio do caminho da vontade de desistir, por conta do monte, que é subida inclinada, as pernas doem, dá vontade de descer. Não, vou parar por aqui, esse monte não chega não. Mas depois que a gente está lá em cima, a gente sente o vento tocar, e a gente entende, olha como é a vida com Deus. O caminho é sacrificoso, mas o final é de paz. Diga glória a Deus. O final é de alegria, o final é de bênçãos, o final é de conforto. Então por isso, igreja, que nós temos que nos observar. Por isso que você tem que analisar, lembrar de onde você caiu. Por que você está assim desanimado? Por que você está assim sem força para buscar Deus? Por que você está assim sem alegria, sem prazer? Por quê? Porque você não tem tido mais aquelas chamas na hora do louvor, louvar, na hora da oração, orar. Na hora que o pastor dizer amém, você dê um amém com força. Dê um glória a Deus com força. Glória a Deus, igreja. Aí, ó, desse jeito. Olha. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém. Amém. Amarrado. Amém, igreja. Durma não. Fala para o irmão, durma não. Durma não. Lembrar. Eu dou sempre exemplo de mim mesmo. Quando eu escorreguei trabalhando com cimento no braço, eu estava de chinela havaiana. Eu estava de quê? De chinela, olha. Eu estava de chinela, tinha uma descidinha. Quando eu desci, vulco, eu caí e não me levantei mais. Igreja, na vida espiritual a mesma coisa. Se nós não observarmos, podemos cair. Para se levantar é difícil. Para se levantar é o quê? É difícil. A madeira molhada, você vai querer lançar o fogo nela, vai conseguir? Vai conseguir? Não. Você vai tentar, você vai tentar secar a madeira, mas ela absorveu a água, ela está molhada, então o fogo não consegue aquecê-la. Espiritualmente a mesma coisa. Enquanto você não buscar se avivar, você não buscar o avivamento, você não vai se esquentar. Essa luz, o teu candeeiro vai permanecer apagado. Por isso que 3 coisas Deus pede: lembrar, se arrepender e voltar a praticar. Eu vou lembrar, peraí, por que eu estou assim? Porque eu deixei de orar. Então eu vou voltar a orar. Por que você está assim? Não, por conta daquilo. Então eu vou voltar a ler a palavra. Eu vou voltar a jejuar. Eu vou voltar a fazer propósitos com meu Senhor. Eu vou voltar a me reunir com os irmãos. O irmão chama para oração e eu não vou. O irmão chama para a gente fazer um propósito e eu não faço. Por isso que muitos se encontram fracos, apagados. Nós tentamos lançar lenha na fogueira dela. Nós tentamos reavivar o crente. Mas é preciso ele lembrar, é preciso ele se arrepender, e é preciso ele voltar a praticar. Diga glória a Deus. É preciso isso. É preciso você lembrar: porque eu estou fraco, porque eu não tenho mais tido prazer de buscar o Senhor, porque quando eu estou na igreja o meu espírito é morto, porque eu estou dentro da igreja eu não consigo me avivar. A gente até ora, o missionário até orou: aviva a tua igreja, aviva. A gente quer o avivamento, só que não depende só do pastor, não depende só do irmão que ministra, depende de você. Diga glória a Deus. Depende de você se cuidar. Depende de você o quê? Se cuidar. Lá em casa é uma briga da minha esposa com minha filha.
para comer. É o quê? Quando é criança é assim, não, né, igreja? A gente não foi assim já? Para comer é uma zoada, né? Aí quando a mãe, Larissa! Larissa, eu te bati. Não, mas por que você não falou? Comer, rapaz, está na hora. Está aqui teu ovo. Vem. Então, igreja, não depende só do pastor querer te aquecer, te avivar. Depende de você lembrar, trazer a lembrança. Porque eu estou fraco. Porque eu perdi o prazer. Porque eu estou perdendo a essência de Deus. Porque eu estou perdendo a vontade de buscar. Porque eu tenho deixado de orar. Eu tenho ido dormir, não tenho falado com meu Deus. Eu tenho acordado, não tenho falado com meu Deus. O dia tem passado, eu não tenho tido vida espiritual. As horas do dia tem passado, eu não tenho tido aquele momento de falar com meu Senhor, de me avivar. Eu não tenho ocupado a minha mente com coisas que edificam. Eu tenho me ocupado com coisas que não me edificam, que não me fortalecem, que não me renovam. Por isso que quando ela cai, ele cai, não sabe por quê. E depois, o caso de Judas quando viu Jesus sendo levado, ele lembrou que traiu sangue inocente. E Judas andava do lado de quem, igreja? De Jesus. Quem era o professor de Judas, igreja? Jesus. Então nós temos que observar isso, para que nós não venhamos fraquejar. Lembrar, se arrepender e voltar a praticar. Diga glória a Deus. Estava falando até com o obreiro Josivan sobre o exercício, né? Voltar. Não dá mais para jogar bola, não dá mais. Eu vou querer jogar bola, vou. 2 minutos tá ali morrendo. Se eu quero estar bem fisicamente, eu tenho que buscar me exercitar. Se eu quero espiritualmente me avivar, eu tenho que buscar esse exercício espiritual. Conversar com o meu Senhor, abrir meu coração, confessar, se arrepender, voltar a praticar. E aí você é avivado, você é aquecido. O Espírito Santo vem sobre você e te aviva. Diga glória a Deus. O fogo de Deus pode estar dentro da igreja. Alguns podem sentir a presença do Senhor. Alguns podem ser avivados porque recebeu, tomou posse, porque se arrependeu de verdade, porque vai colocar em prática o exercício da fé e se aviva, se levanta. Já tem outros não, que não aceitam a orientação, estão mornos, estão fracos, não conseguem se levantar, não conseguem se arrepender, não conseguem voltar, não conseguem se lembrar. E quando é lembrado o teu erro, seja humilde. Quando você for lembrado dos seus erros, seja o quê? Humilde para reconhecer. Diga glória a Deus. Fala para o irmão, diga seja humilde. Fala para ela. Fala aí, fala para ele. Fala para ele, diga seja humilde. Diga para mim, seja humilde. Fala, seja humilde, seja humilde. Sejam humildes. Quando o pai brigar, sejamos o quê? Humildes. O marido fala para a esposa fala para o marido, a mãe fala para os filhos, revelando o erro, a fraqueza, as falhas. Reconheça, se erga, se levante, para que nós venhamos nos avivar. Diga glória a Deus. A primeira coisa que Deus pede é para a gente o quê? Lembrar. Lembra porque você está assim fraco. Lembra. Lembrou, entendeu? Se arrepende e volta a praticar, volta a se exercitar espiritualmente para tu se levantar. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome do nosso Deus com nossas palmas, amém? Ficamos de pé.